Começando com uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, louvamos o teu nome e te agradecemos pela tua grande bondade e misericórdia. Obrigado por, a- por essa preciosa, rica oportunidade que tu nos concedes. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade que temos para estudar um pouco mais a tua palavra. A tua palavra é uma riqueza que, por mais que passemos a nossa vida gastando em estudá-la, não chegaremos a uma conclusão definitiva e final, porque ela é profunda, tão maravilhosa e infinita como tu és em si. Que a tua luz, que a tua graça, que a tua unção fresca possa ser derramada sobre cada mente, sobre cada coração, sobre a minha vida. Lava-nos no precioso sangue de Jesus, perdoa os nossos pecados, nossas transgressões e iniquidades. Dá-nos da tua graça, ajuda-nos a vencer as provas e as dificuldades da vida. Oramos e entregamos esta classe aos teus cuidados, no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Ok, deixa eu passar aqui uma informação rapidamente para o irmão Ursino. O irmão Ursino, infelizmente, ainda tem muitíssimas dificuldades. Ok, ok. Perfeito. Meus irmãos, eu havia proposto de forma voluntária quem quisesse fazer aquele exercício de apologética que o fizesse. Mas eu estava fazendo os meus cálculos pelo tempo de aula. Se nós fizermos a exposição aqui em sala de aula, nós vamos gastar um tempo superior a 20 minutos. E 20 minutos dentro desta matéria não é roubar o tempo, mas vamos gastar um tempo que pode ser bem aproveitado com o desenvolvimento da matéria. Então, a minha proposta, se você ainda não fez o trabalho, você tem mais uma semana e pode me mandar escrito e fotografado via WhatsApp, ok? No meu privado, que eu vou considerar. Você não é obrigado a fazê-las. Alguém está lembrado disso ou não? Isso, então você tem mais uma semaninha querendo, não é obrigatório, tá franco a sua escolha, mas vai lhe ajudar com certeza com uma boa pontuação para ajudá-los nas notas finais. Só está faltando hoje aqui conosco o irmão Kleber, deixa eu só aqui ajustar a ficha de chamada do nosso jovem irmão Marcos Tavares, né? Ele é jovem, gente. É que ele se maquia para apresentar que ele é um pouco mais velho do que nós. Ele é bem jovem. Ele não quer dizer a idade dele, e eu respeito esse direito dele de ocultar a idade. Tá ali nosso irmão Robson, cumpri a minha promessa, né? Ó, fiquei parecido com ele, só não posso. Aqui embaixo eu não posso, senão eu perco a mulher. Aí é complicado, então não posso fazer isso de jeito nenhum. E com muita alegria estamos aí revendo nosso irmão William Carvalho, né, que saiu das trevas para a maravilhosa luz de Cristo e ainda com uma árvore de Natal lá no fundo. Então, seja bem-vindo, William Carvalho. Já esteve sempre conosco ao longo desse tempo. E está ali o nosso irmão João com uma camisa que eu estou querendo descobrir de onde ela é. Se algum time da Colômbia, da Europa, eu não estou conseguindo enxergar essa É da distância. seleção de Colômbia, pastor. E eu já estava Do desconfiado. Palmeiras. Se o irmão não fizesse uma apologia em favor da sua senhora, tinha alguma coisa errada. Ele ia ficar realmente muito triste. Para- Foi ela que me deu, né? Parabéns, né? Sua esposa está de parabéns. O amor que o irmão tem pela sua esposa, ele é dobrado, né? E até na camiseta o irmão demonstra, Pamela, te quero muito. Então, parabéns. Muito bem, então, irmãos, ficamos assim, então, na próxima aula, ou então do transcurso da semana, você pode voluntariamente passar o seu trabalhinho no via WhatsApp fotografado e a gente vai considerar, e assim que recebemos, a gente já fará a leitura com consideração e já vamos considerar a pontuação para vocês. Página de número 19, por favor. Página de número 19, isto. Página de número 19. Perfeitamente. Vamos lá, página de número 19.
O berço da modernidade. Estamos iniciando o mês de dezembro, meu Deus, o último mês deste dificílimo ano de 2025. Estamos na quarta aula desta matéria de apologética cristã. Temos todo esse mês de dezembro, não é? Fecharemos com 8 aulas, talvez com 7, não sei, eu ainda estou analisando. De repente, o dia 29 de dezembro, poderíamos não ter aula para dar uma folguinha do final do ano. Poderamos, né? Mas eu vou confirmar isso com vocês. Na próxima aula, se teremos a aula do dia 29 ou não, aí fazemos skip e voltamos com uma nova matéria já na primeira semana de janeiro. Vamos lá, berço da modernidade, berço da modernidade. Os séculos 16, 17 e 18 foram o berço do pensamento moderno. Vários acontecimentos que podemos narrar nesse período marcaram a era moderna. Se vocês puderem sublinhar este parêntese, ele é importante. Por quê? Estamos estudando a matéria que se destina à defesa da fé cristã. E como nunca, a fé cristã ela ganha uma enorme importância nesse período da época que aí acabamos de mencionar, os séculos 16, 17 e 18. Lembre-se que este período é o chamado pós-reforma. Como assim? Vocês devem já ter estudado ou ouvido falar que Lutero, em outubro de 1517, se levanta contra a Igreja Católica Apostólica Romana, acusando-a de ser um sistema corrupto, um sistema que estava indo contrário aos ensinos puramente bíblicos, e estava a Igreja Católica até então mercadejando com a salvação das pessoas, com vários dogmas, vários mitos, dentre eles eu mencionei agora há pouco sobre o purgatório, né, que é um estado intermediário ensinado pela religião pagã babilônica, né, que o ser humano pode chegar ao céu purgando, purificando seus pecados num estado intermediário, driblando desta forma o inferno. Mas o inferno é uma realidade, aceitemos ou não, é uma questão de fé. Eu questionei uma vez um pastor presbiteriano, você acredite ou não, pastor presbiteriano, um homem muito estudado na Bíblia, doutor em teologia, e ele veio pesado, irmão. Eu não acredito na existência do inferno. Como é que é? Não, porque o inferno é dizer que o nosso Deus não é um Deus amoroso. Afirmar que o inferno existe e afirmar que não existe um Deus misericordioso, um Deus perdoador. O inferno é uma lenda criada para aterrorizar o homem diante dos seus pecados. Opa, então Jesus mentiu? Não, Jesus não mentiu, ele usou figuras de linguagem. Não, 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 peraí. Eu entendo e creio e tenho estudado ao longo da minha vida que é verdade, Jesus usou um número muito grande de figuras de linguagem para expressar a realidade do mundo espiritual. Entretanto, com respeito ao inferno, ali está uma das maiores realidades. Não, 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 ele me discordou. Por que você está afirmando isso? A parábola do rico e do Lázaro. Aquilo ali é uma lenda. Como? Uma lenda? Não, 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 não. Jesus ali está nos ensinando a realidade do mundo espiritual. Mas ele bateu muito forte e alguns, não, não se assustem, irmãos, alguns evangélicos não creem na existência do inferno. É uma pena, não creem. E é o mesmo que dizer que não creem na existência do céu. É bem estranho, né? Sobretudo ouvindo da boca de um pastor, né, que não crê nem no céu, nem no inferno. Então, qual a finalidade da nossa salvação? Salvar-nos do quê? E qual a finalidade da apologética? Defender a fé do quê? Entende? Então, tudo na Bíblia tem uma razão de ser e uma razão de um porquê.
Porque existe um céu, porque existe um inferno, porque existe defendermos a fé, que é o que nós estamos estudando. Então, tudo isso tem respostas dentro da palavra de Deus. Sabe o problema? O problema é que os homens, ao longo dos séculos, buscam reinterpretar a Bíblia ou dar a sua própria interpretação, sua interpretação pessoal. Mas a Bíblia já tem dentro de si um código interpretativo, que já estudamos um pouco deles, que é a hermenêutica e a exegese. E um dos princípios da hermenêutica e da exegese é que nenhum texto bíblico pode ser interpretado de forma isolada. Tem que ter pelo menos dois a três que confirmem aquela doutrina, aquele ensino, aquela verdade bíblica. Se você não apresenta de dois a três textos, é uma interpretação sua, pessoal, isolada, que não tem nada que ver com a verdadeira e genuína interpretação bíblica. Por isso que nós estamos vendo hoje uma confusão generalizada nas redes sociais, dezenas de denominações evangélicas. Né? Eu estava assistindo um podcast há coisa de 3 semanas que me entristeceu profundamente. Eu não gosto muito de falar isso, mas me chama muito a atenção, né? Um determinado indivíduo de uma denominação pentecostal, e ele foi muito educado, muito mesmo, muito ético, mas ele estava apresentando fatos estatísticos que a denominação que mais se tem dividido dentro de si são as Assembleias de Deus. Uau! Quando ele começou a falar, eu comecei a observar, ele deu dados muito seguros, né? Só hoje no Brasil, se você não sabe, isso aqui é apenas a título de curiosidade. Quando ele falou isso, me despertou a curiosidade. Eu passei 2 semanas investigando. Falei, uau, ele tem razão. Existem 136 tipos de assembleias de Deus no Brasil. Uma só começou em 18 de junho de 1911. E hoje já temos no Brasil 136 modelos diferentes das Assembleias de Deus. Só 4 da Igreja Batista, 2 da Presbiteriana, 2 da Metodista, mas por aí razões a Assembleia de Deus bateu o recorde. 136 divisões. Assembleia de Deus do Belém, Assembleia de Deus Missão, Assembleia de Deus de Madureira, Assembleia de Deus da Saracura, do Sapucaí, e vai, e vai. A lista é assustadora. Eu falei, não, peraí, esse camarada tá mentindo ou tá soltando um fake news? Eu passei 2 semanas pesquisando, lancei mão de todas as. Tá ali, olha lá o irmão João, olha o irmão João falando, ó. O gesto do irmão João, infelizmente, 70% dessa divisão é em razão disso aqui, ó. Incrível. Ah, eu não concordo com isso que a Bíblia ensina, eu não concordo com isso que o pastor ensina. Buscam um argumento para criar um negócio. E esse negócio, claro, vai gerar algo chamado não almas, infelizmente. Rentabilidade. Falo isso com tristeza, irmãos, com tristeza. Me chegou a me levar à depressão. Fiquei muito angustiado. Falei, meu Deus, por que o reino está tão dividido? E a gente tem que lutar para unir e não quebrar, não separar, não fracturar. Olha, irmãos, nós estamos vivendo uma época realmente pesada, como Jesus mesmo disse, né? Que nos últimos dias o amor da grande maioria se esfriaria. Então, esta abordagem que vamos fazer hoje, está se referindo ao berço da modernidade, o preço que essa modernidade, que começou lá com Lutero, tem acarretado até os dias de hoje. Irmã Meire, por gentileza, tem uma participação. Pai do Senhor, boa noite. Deixa eu falar para o senhor, fazer uma pergunta. Igual tem igreja, a gente conhece muitos pastores. E um desses pastores é conhecido da gente, muitos anos. E ele estava ele tava nessa igreja com essa pastora. E eles hoje é assim, pastor, eles estão na mesma congregação. Ele abriu uma igreja com 2 quarteirão em Hudson.
como da minha casa, com duas casas, ali é a igreja dele, a igreja onde ele congregava e pastoreava com esse grupo de pastores. Eu fico assim, meu Deus, que senti... o que, o que que leva uma pessoa a sair dentro de uma igreja, abrir logo duas casas assim na frente? A igreja dele, ele separou a igreja ali, ele saiu da igreja e abriu logo na frente da igreja que ele era. A senhora pode investigar com muito carinho, irmã. Lá no fundo da coisa, qual é a razão? Essa é a razão. Mas se a senhora for lá, tem que ir no fundo. Se a senhora for na superfície, a senhora não vai descobrir, não vai detectar nada. Mas o fundo de tudo é isso aqui, ó. E isso entristece a Deus e a nós que amamos o Evangelho, amamos a Jesus e queremos fazer a coisa certa. Irmão Marcos Tavares. Um outro motivo também é quando é rebeldia, né? E quando é rebeldia, é pior ainda a gente seguir esses pastores. E o negócio fica feio. Já é ruim pela razão financeira, por rebeldia, pior ainda. Mas Pior ainda. eu penso que é um Sim. cego guiando outro cego, porque não faz, não faz sentido. As duas situações implicam isto, né? Se o camarada sai de uma igreja já formada por razões financeiras, é uma visão distorcida das escrituras. Se sai por rebeldia, é um tanto pior. É um tanto pior. Então, tanto em uma como em outra situação, qual é a tendência? É prosperar? E olha que é o mais estranho. Prospera até um certo ponto. De um ponto para frente, Deus permite, ó, quebrar. Sabe por que Deus permite prosperar? É fácil entender isso. Pode ser fácil assim. Como assim fácil? É porque Deus é longânimo. A paciência de Deus é Deus e também se perde de vista. Então ele está dando tempo tanto para esse pastor, para essa liderança, para as pessoas envolvidas, a se arrependerem. Porque Deus não quer ver o dano da obra dele, não quer ver o dano de ninguém. Mas chega um momento, né, que aí a justiça de Deus tem que entrar em ação. Do contrário, Deus não é Deus. Não é que Deus é um Deus justo e amoroso. Então Deus permite, né? Como alguém certa feita disse no Paraná, Deus dá corda solta, não é? No Rio de Janeiro diz, Deus deu a linha para pipa e depois ele passa o cerol. Já ouviram falar dessa expressão, cerol? E aí corta feio, corta feio. Eu tenho visto ministérios aqui na América crescerem assim assustadoramente, como fermento de pão. De repente, assim do nada, quebra-se ao meio. Mas isso é fácil de entender, olhando à luz da Bíblia. Nenhum reino dividido, Jesus disse, nenhum reino dividido subsiste. Vai subsistir até um certo tempo, e esse tempo é o chamado tempo da longanimidade, da misericórdia de Deus. Mas os camaradas brincam com Deus, brincam com o tempo de Deus, brincam com a paciência de Deus. Mas quando Deus manda o juízo, ele manda. E aí agora? Ah, porque a minha igreja ficou desmoronada, porque minha igreja partiu-se ao meio. Meu amigo, vamos às Escrituras. Deus não mente. Ele é misericordioso, dá o tempo, ele quer que todos se arrependam, mas quando chega o tempo, meu amigo, não tem jeito, Deus executa. Mas vamos lá, vamos entender essa questão do berço da modernidade. A reforma protestante, tá na nossa apostila, ela é estabelecida no século XVI, isto é, com mais exatidão, em 31 de outubro de 1517 por Lutero. Aí vem o ponto de vista moderno e secular, que surgiu das filosofias racionais do iluminismo, ou seja, os séculos 17 e 18, que coincidiram com a época da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, foi um período crítico que levou a uma mistura muito curiosa entre filosofia racional e filosofia, vamos dizer assim, empírica, ou seja, o homem querendo explicar Deus através da razão humana. Esse foi o período chamado Iluminismo. Depois, as novas tendências nos diversos ramos das artes, arquitetura, teatro, cultura, música,
literatura, isso já estamos falando do século XIX. E aí fecha com a ascensão das indústrias, da ciência e da tecnologia modernas. Aí já envolve os séculos XIX, XX e o presente século XXI que hoje vivemos. Continuando aqui na nossa apostila, muitos historiadores fixam a data do nascimento da Era Moderna no alvorecer do Iluminismo, logo após a Guerra dos 30 Anos, isso perto de 1748. O cenário, contudo, fora armado anteriormente, na Renascença, que elevara a humanidade ao centro da realidade. Já estamos falando do século XVI. Tomou o nome de Renascença ou, se quiserem anotar, Renascimento. Então a história traz dois nomes falando da mesma coisa. Renascença, que é o termo que nós estamos aqui adotando na apostila, ou famoso renascimento, onde assim, de golpe, bum, a cultura humana deu um salto altamente fantástico, né? Ou seja, a nível das artes, a nível das ciências, a nível da engenharia, a nível da tecnologia. É como por séculos o homem ficasse fechado numa caverna de total ignorância, de total escuridão a nível do seu próprio conhecimento de si próprio, de si mesmo, e assim do dia para a noite a coisa bum, explode numa proporção gigantesca. E essa explosão cultural, essa explosão que tirou o homem da completa ignorância é chamado de renascimento. Está aqui ó, na apostila. Renascença é uma palavra francesa, né? Renaissance, cujo significado é renascimento ou reavivamento. Neste período houve um renascimento do espírito clássico exemplificado nas antigas civilizações grega e romana, mas houve também em reavivamento no aprendizado depois da assim chamada Era das Trevas. Nunca se esqueça disso. A Idade Média, que oscila entre os anos 1000 em 1453, foi um pouquinho mais de 400 anos, é chamado da Idade Média. E a Idade Média, na história, é chamada do período da escuridão. A Bíblia era totalmente proibida de ser lida pelos leigos. Pessoas como eu e você não tinham autorização de ler e muito menos interpretar a Bíblia. Se assim, todo aquele que assim o fizesse, estaria correndo o risco de ser levado à fogueira por heresia. Como é que é? Assim trabalhava-se a Igreja Católica Romana exercia uma mão forte, um governo pesado. Um exemplo, se eu ou você, ou não, alguns de nós, estivéssemos ali na Idade Média, isso entre os anos 1000 e 1453, lá vai eu, William, o irmão Marcos, a irmã Mary, tivéssemos um exemplar da Bíblia lendo em praça pública, ou se fôssemos flagrados lendo a nossa Bíblia em casa, por uma autoridade municipal, estadual ou nacional, caramba, automático, nós passaríamos a ser considerados hereges. Era estabelecido uma espécie de um inquérito criminal chamado Inquisição e pronto, você era julgado por um tribunal parcial, porque eram pagas, não é? Falsas testemunhas para incriminar você como uma pessoa que estivesse indo contrário ao que a igreja na época, quando eu falo igreja, é a Igreja Católica Apostólica Romana, estava ensinando, ou seja, era terminantemente proibido a leitura e o estudo da Bíblia Sagrada neste período. Irmão Marcos. O que que a Bíblia fala dessas pessoas que não tiveram acesso por ignorância, assim, no bom sentido, né? Não tiveram conhecimento da palavra de Deus. Como será o julgamento delas? Vou passar agora aqui no grupo um gráfico que eu já compartilhei com outros. Deixa eu ver aqui.
se eu consigo encontrar as 7 leis. Acredito que eu tenho ele aqui. Eu vou compartilhar. Isto, perfeito. Maravilha. Deixa eu. Tenho aqui de uma maneira mais excelente. Vamos lá. Ok. Enviei lá no grupo um gráfico. Se você puder salvar esse gráfico, ele é importantíssimo e está dentro da nossa matéria. Aí me dê agora um momentinho para eu explicar a vocês este gráfico, já respondendo a pergunta do nosso irmão Marcos Tavares. Olha a perguntinha que eu coloco aqui ó, nesse gráfico. Conseguiram abrir? Está lá no nosso grupo. Como o eterno Deus vai julgar os vivos e os mortos? Baseado nas 7 leis que ele mesmo estabeleceu, das quais 3 delas já foram implantadas em alguns de nós. Isso quer dizer que Deus vai julgar todos os seres humanos nesta base, na base dessas 7 leis. Mas observe que dessas 7 leis que ele estabeleceu, 3, ele já implantou, já estão embutidas dentro de nós. Interessante isso aqui, né? Que a lei da consciência, a lei do coração e a lei do testemunho como cristãos, como cartas vivas. Vamos conhecer rapidamente cada uma delas. Ó. A primeira lei é a lei escrita na natureza. Está baseada no Salmo 19:1. Isso quer dizer que tudo que Deus criou dá testemunho da sua existência. Ninguém pode dizer não existe Deus. Como é que não existe Deus? Como é que você explica a criação? O Sol, a Terra, as estrelas, as galáxias, o movimento do próprio planeta Terra, o movimento das estações, o movimento dos astros, os fenômenos atmosféricos. Como é que você explica isso? Não, a ciência explica, sim, até um certo ponto. Mas a Bíblia, melhor do que ninguém, dá riqueza de detalhes, sobretudo os capítulos 37, se quiser anotar, 37, 38 e 39 de Jó. Os capítulos 37, 38 e 39 do livro de Jó dá detalhes do funcionamento de tudo quanto Deus criou como algo das mãos dele. Então não tem como nenhum homem dizer não existe Deus. Então os homens vão ser julgados primeiro pela lei da natureza, escrita na natureza. Segunda lei, escrita na consciência, Romanos 2,15. Aqui dentro, ó, temos uma chamada consciência. Qual é o papel da consciência? Ela diz em alto e bom som: ei, existe um Criador. Os índios, qual é a prova? Lá no interior da África ou da Amazônia, nunca receberam a visita de um missionário. Mas o que os leva a adorarem o sol, a lua, as estrelas, os rios, as árvores e os animais? Resposta: eles têm dentro da sua consciência a existência de um ser superior e criador. Oh, porque já está embutido aqui, ó, na lei da consciência, a existência deste Deus ou deste Criador. O problema é que eles estão perdidos, desorientados, não sabem o caminho de encontrar este Criador. A terceira lei é escrita em tábuas de pedra. Está lá em Êxodo 24, verso 12. Essas leis foram escritas lá no Monte Sinai, o Decálogo, ou os 10 mandamentos. Então, os seres humanos também vão ser julgados na base dos 10 mandamentos. A quarta lei é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, a palavra vivente, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. A quinta lei está dentro de todo o conteúdo que nós conhecemos como a Bíblia Sagrada ou as Sagradas Escrituras, de acordo com Romanos capítulo 15, versículo 4. A sexta lei é a lei escrita
no coração, de acordo com Hebreus capítulo 8, versículo 10. E a sétima lei é a lei chamada aos cristãos como cartas vivas, de acordo com a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 2 e 3. Eu sugiro que os irmãos tomem um tempinho nesta semana e leiam com calma, texto por texto, e cheguem às suas próprias conclusões. Então, todo ser humano na face da terra, ele tem nas suas mãos estas 7 leis. Em cima dessas 7 leis, o ser humano será julgado. Ou em cima delas, das 7 ao mesmo tempo, ou em cima de uma ou duas delas. Mas Deus não vai mandar ninguém para o inferno pelo desconhecimento de pelo menos uma destas leis. Não tem como. É aquela coisa, né? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Não existe desculpa para o homem. O homem pode se desculpar que ele desconhece das 7, ele desconhece 6. Mas uma ele conhece. Ninguém vai se desculpar diante de Deus. Das 7 eu só conheço 3. Mas ele tem conhecimento, né, de 3. Pode desconhecer 4. Todo ser humano tem pelo menos o conhecimento de duas dessas leis. E por que não dizer 3, que são as que já estão embutidas, implantadas dentro de nós, né? Que é a lei da consciência, que fala muito forte, não é? A lei do coração e a lei do testemunho, que fala dos cristãos como cartas vivas. Ninguém, irmãos, lá no trono branco, vai chegar para Jesus, que será o juiz, aí, cheguei aqui por engano. Nunca me pregaram o evangelho, nunca mandaram um missionário lá da minha tribo. Mas mentira, que eu já implantei dentro de você, pelo menos destas 7, 3 leis. E você não fez caso a nenhuma das 3. E agora? O ser humano tende a argumentar com Deus, mas toda e qualquer argumentação que tentemos apresentar diante de Deus e mais diante do Senhor Jesus Cristo não vai ter funcionamento, não vai ter valor, não vai ter nenhuma valia. Então, salve esse gráfico, por favor, salve. Esse gráfico é importante. Irmão João Paulo nos lembra, Romanos capítulo 1, versículo 20. Vamos ler esse texto. É importante isso aqui. Meu Deus. E eu fico boquiaberto que hoje os pastores não estão ensinando isso. Gente, eu fico boquiaberto. Quando eu conheci Jesus há 55 anos, em 1969, pastor, o senhor está velhinho? Não estou velhinho, eu estou gasto, só isso. Velhinho, eu não estou. Eu não tenho gás do irmão João Paulo, eu não tenho gás do William Carvalho e do William Souza, eu não tenho a polenta do irmão Robson, eu não tenho combustível azul do irmão Marcos Tavares e nem a juventude da irmã Meire. Mas velhinho eu não sou, gente, com todo respeito. Tenho muito que aprender, mas velhinho, né? Tô gasto, um pouquinho cansado, né, da batalha da vida, mas, gente, alguém já me disse, pastor, você é muito saudosista. Sou, assumo, sou, pelas coisas boas, pelas coisas positivas que conhecemos lá atrás com respeito ao Evangelho. Às vezes eu choro dentro aqui do meu escritório, choro igual a criança. Falei, Senhor, qual é a tendência? Melhorar ou piorar? O Espírito Santo deixa bem claro, é piorar. Aí eu choro mais ainda, Senhor, tem misericórdia. E aí, quando eu peço misericórdia, primeiro peço misericórdia pela tua própria vida e depois pela dos teus irmãos, porque a coisa vai ficar roxa, preta é pouco. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque as coisas invisíveis, preste atenção nesse texto, maravilhoso. Desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O testemunho da criação
diz para mim e para você: ei, não tem desculpa não. Tem um Criador por detrás de tudo isso. Tem uma mente gloriosa, maravilhosa, sobrenatural, que excede a tudo que você possa pensar e imaginar. Não tem desculpa. A tua desculpa é um argumento bobo, é um argumento falho, é um argumento insignificante para negar a oportunidade que Ele está dando a cada um de nós, porque Deus não quer que nenhum de nós nos percamos. E os que se perdem é porque escolheram a dizer não, não. Não, mas louvado seja o nome do Senhor, que um dia eu e você decidimos dizer sim, sim, sim. Que Deus nos mantenha firmes até o final. Estive conversando com um pastor esses dias por telefone. Ele disse: eu não sei para onde eu vou. Eu falei: eu sei. Eclesiastes 4:10, tá lembrado? Ele começou a ficar meio perturbado, perdido. Me lembra, o que diz lá em Eclesiastes 4:10? Melhor o final do que o começo de todas as coisas. Comecei bem, estou lutando que nem um desesperado, e a minha oração é: quero terminar também bem, em nome de Jesus. De que vale, gente? Começar bem e terminar mal, arrebentado, perdido na eternidade, sem Cristo, sem Deus, sem esperança. Não, que eu digo a Deus que eu passe arrebentado a vida, mas eu quero terminar bem. Quero fechar com chave de ouro na presença de Deus. É difícil? Muito. E vai ficar mais. Irmãos, eu tenho uma notícia boa para vocês. O negócio vai piorar. O negócio vai piorar. Vai ficar, olha, vocês vão chorar como nunca choraram. Mas também vocês vão ter uma experiência linda da presença de Deus, que vai nos abraçar numa hora negríssima que vai assolar esse planeta. E o mais triste, essa hora já está acontecendo, só que a maioria não está nem aí. Né? E Deus está usando os seus servos todas as semanas, todos os finais de semana nos cultos. Mas ó, parece que na vida de alguns cristãos, eu falo isso com muito respeito, entra por este ouvido e sai pelo outro. Por quê? Porque não há transformação de atitudes, não há transformação de pensamentos, não há transformação de testemunhos. Estão ali batendo só o ponto para cumprir um descargo de consciência, um ritual religioso, não estão ali por causa de um relacionamento que desejam ter com Deus. Que Deus nos ajude. Parece que a Idade Média está hoje entre nós, ou seja, trevas. Muitas trevas. Havia trevas nesse período, mas hoje eu garanto a vocês, tem muito mais do que naquela época. Voltando à Renascença. A Renascença lançou os fundamentos da mentalidade moderna. A busca intelectual do ser humano elegera como seu objetivo relevar os segredos do universo para pôr a natureza a serviço do homem, criando assim um mundo melhor. Criam os homens podiam dominar a natureza se descobrissem os segredos dela. Muito interessante essa teoria, só que dentro da Bíblia não encaixa, não encaixa. Estranho, né? Essa busca culminou com a modernidade característica do século XX. A cosmologia renascentista, ou seja, a visão do planeta Terra dentro do universo em si, elevou a humanidade ao centro do universo. Oh, preste atenção. Era uma ideia muito antiga, desde a antiga Grécia e da antiga Roma, que o planeta Terra era o centro do universo. Essa é uma teoria conhecida como geocentrismo, ou seja, o planeta Terra como o centro de tudo. Isso era muito comum. Tanto que os navegadores espanhóis, os navegadores portugueses, tinham esta ideia implantada pela religiosidade da Igreja Católica Romana, que interpretava e reinterpretava a Bíblia de forma totalmente incorreta.
até que chega o Renascimento, a Renascença, até que chega quem? Galileu Galilei, o inventor do telescópio. Chega Johannes Kepler, Nicolai Copérnico, não é? Astrônomos renomados do tempo da Renascença, tão renovados que eles revolucionaram. Para vocês terem uma ideia, o inventor do telescópio, o italiano Galileu Galilei, ele enfrentou o Papa de Roma e afirmou com todas as letras: a Terra não é o centro de tudo. O centro de tudo é o Sol. E a Terra orbita, ou seja, ela dá voltas em torno do Sol com 8 planetas seguidos. E isso quase levou a Galileu Galilei a ir para a fogueira. Vocês acreditem ou não? O inventor do telescópio, né? Que é aquele aparelho que amplia as imagens para enxergar as estrelas, a Lua e os planetas. Galileu teve que renunciar a essa ideia para evitar cair na fogueira. Mas anos mais tarde, 25 anos, levanta-se um astrônomo alemão chamado Johannes Kepler e ele afirma de pé junto: Galileu estava certo. 28 anos depois de Kepler, levanta-se outro astrônomo polonês chamado Nicolai Copérnico e bate na mesma tecla. E agora, jogar na fogueira? Todo esse povo, a comunidade científica do século XVI e XVII, já está então plenamente convicta e contagiada. A Terra não é e nunca foi o centro de tudo, senão o Sol. Aí entra aquela visão que temos até os dias de hoje, chamada de heliocentrismo, ou seja, hélio é uma palavra latina que quer dizer Sol. O Sol é o centro de tudo e tudo orbita ou gira em torno do Sol. Isso é fantástico, isso é tremendo. E a Bíblia já fala do heliocentrismo nos capítulos 37, 38 e 39 de Jó. E lembre-se, o livro de Jó foi escrito em torno de 1560 antes de Cristo. Quer dizer que a Igreja Católica Romana, no período da Idade Média, submergiu o homem em plena ignorância, em plenas trevas, deixando-o completamente desconectado da sua realidade. Ei, vocês já ouviram falar que existe um grupo de cientistas e até cristãos adeptos de uma teoria totalmente estúpida chamada a terra plana ou terraplenagem, ou seja, eles ensinam que a terra ela é plana. Quem já ouviu falar sobre isso? Os terraplanistas. Gente, a Bíblia diz no livro do profeta Isaías que a terra é redonda. Antes que Vasco da Gama desse a volta no Cabo da Boa Esperança, ou Fernando de Magalhães desse a primeira volta ao redor do planeta entre 1519 e 1521, a Bíblia já dizia em 708 a.C., pela boca do profeta Isaías, que a terra é redonda e que o Senhor se assenta na redondeza do globo, do seu globo. Aí vem um grupo de pastores lá no Facebook, no Instagram, a terra é plana, rapaz. Vai brincar com a Bíblia de outro jeito, porque a Bíblia ela é clara. Ou nós cremos no que a Bíblia diz, ou não cremos. Simples, é simplérrimo. Mas você ainda vai encontrar pastor teimoso, pastor cabeçudo, pastor que não estuda nem a Bíblia e nem os fatos científicos comprovados pela Bíblia. Eu tenho, com todo carinho, falo isso, o cunhado, não vou entrar em muitos detalhes, não cito o nome dele, eu tenho um respeito muito grande por ele. Ele é casado com uma das minhas cunhadas, um diácono da igreja, um serviçal, um homem de Deus, mas entrou nessa área, é o calcanhar de Aquiles. E ele teima, ele pega textos isolados que os terraplanistas, né, criaram para fazer uma espécie de lavagem cerebral, a ponto de dizer ele, ó, o homem nunca chegou na Lua, é uma falácia, é uma mentira, é um direito. Só que a Bíblia já falava, né? No livro de Ageu, no livro de Oséias, no livro do profeta Sofonias, que o homem ia chegar. Olha só que loucura, o tempo não me permite entrar nesses detalhes. Que o homem iria chegar na Lua,
que o homem ia romper o espaço sideral, olha que loucura, e que os carros seriam criados e formados pelo homem. Naum, Oséias, Amós, Sofonias e Obadias trazem essas profecias. E por que as pessoas negam isso? É como hoje, com todo respeito, o presidente Trump e tantos são chamados negacionistas, ou seja, negam a existência do aquecimento global, negam que o ecossistema ou que a natureza está se deteriorando, negam a mudança climática. Peraí, você vai negar algo que é real? Algo que está acontecendo? Como aqui, por exemplo, está se esperando na semana que vem, na Flórida, temperaturas baixíssimas. Está se esperando em cima um inverno de arrebentar, aí no norte dos Estados Unidos. Neve com toda a força. Neve para deixar a irmã Mary triste. Neve para deixar o William de Souza angustiado. Enquanto nós aqui na Flórida vamos puxar a coberta, né? E vamos ligar o aquecedor. Ei, passamos um verão de torrar. Agora nós vamos passar um inverno de bater queixo. O que é isso? Como é que se explica isso? É do dia para a noite que isso mudou? Não, é um processo chamado aquecimento global. E a Bíblia fala sobre isso? Fala. William Carvalho, solta aí a sua. Eu também tenho um cunhado que defende bem essa ideia e ele se baseia um dos fundamentos que ele traz, né, da Bíblia, porque ele também é cristão, é que há sobre a terra uma abóbada, né, que é acho que menção de Amós 9:6, ou algo parecido. Isto. E no caso de Amós 9:6, ele está falando exatamente do que ali naquela abóbada? O senhor sabe Vamos me a Amós dizer? 9,6. Muito boa essa abordagem que nosso irmão William Carvalho está soltando aqui. Porque, Rapaz, obviamente, não existe fundamento científico a se falar que a Terra é plana, tá? Isso aí é algo que é igual chutar cachorro morto, como diz a expressão, né? Não e tem é, como e se é. debater cientificamente sobre isso. Agora, o fato de se pegar textos isolados da Bíblia para se fundamentar É isso, muito realmente perigoso. isso é muito feito. E o E é da abóbada perigoso. aí é uma que fala que a Terra é plana e sobre a Terra existe uma abóbada e não se pode se passar dela, porque a abóbada fecha ali, né? Então o homem não poderia ter ido à Lua por conta disso. Repita o texto de Amós Deixa eu achar aqui. Amós 9:6. 9,6. Perfeito. Deus edifica. Isso vai muito da tradução. Esse é o grave problema. Vamos, antes de entrar nessa explicação que o irmão William Carvalho, né? E até, se me permite, eu quero dar para o irmão William 50 pontos, porque ele soltou aqui uma abordagem muito boa. Então, irmão, por essa Opa, abordagem maravilhosa, ganha 50 pontinhos, né? Não ficou, não é à toa, ficou nas trevas quietinho, escondido, veio, apareceu com a árvore de Natal e veio para arrebentar com 50 pontinhos. Então, nosso irmão William Carvalho já aí levou 50 pontinhos para casa. o senhor Perfeito. me permite a leitura? Sim, por É, favor. se a gente pegar do 5 ali para frente, né, que é o parágrafo inteiro, para ele não ficar solto, Isso, isso. fala Então assim: vamos lá. "Por- Amós porque o Senhor, 9,5. porque o Senhor dos Exércitos, é o que toca a terra, e ele a derrete, e todos os que habitam nela se elutarão. Ela subirá toda como o Nilo e deixará como o rio do Egito. E entre os 6, Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóbada fundou na terra. É o que chama as águas de mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Então ele fala que edificou as câmaras no céu e a sua abóbada fundou na terra. Então, segundo o que A fundamenta, tradução no hebraico é diferente. Ó, Deus é o que edifica as suas recâmaras no céu ok. e o seu firmamento estabeleceu como colunas sobre a terra. Qual versão É que o o senhor que tem aí? chama as águas. Essa é uma versão hebraica, né? É o de Hebrew Bible English. Estou fazendo a tradução, né? Chama-se Complete Hebrew Bible. Né? É a Bíblia literal do hebraico diretamente para o inglês. Eu estou fazendo a tradução para o português, né? É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Então aqui
o profeta Amós está tentando trazer uma explicação científica, como funciona a estrutura do planeta, ou seja, o planeta é uma esfera achatada nos polos, existe um céu que todos nós visualizamos com a cor azulada, né, quando está claro. Acima desse céu existe um anel carregado de grande quantidade de água e umidade, que a Bíblia chama lá atrás em Gênesis de canópio, não é? Mas nós sabemos que está se referindo à atmosfera, ok? E quando Amós está falando, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, aqui Amós está explicando a intenção não usar termos científicos, porque vamos sermos bem coerentes. Amós não explica ciência, ele traz fatos científicos, né? Porque a ciência no tempo de Amós não estava tão avançada como a partir do Renascimento, como nos dias de hoje. Então aqui ele está explicando um fato científico. E esse fato científico que é que as águas da terra, elas têm que obedecer um limite. E esse limite a gente sabe, né, que as águas do mar vão até um certo ponto e não avançam para a Terra. E por que isso não acontece? Por causa de dois centros de gravidade. Um exercido pelo centro da Terra, chamado pirosfera, né, que é a massa de fogo incandescente que está a mais de 40 quilômetros abaixo do nível do solo, e outro é o movimento da Lua, não é? O movimento gravitacional sobre a Lua, que exerce o movimento das marés. Bem interessante, né? Ou seja, o centro de gravidade no centro da Terra, mais o centro de órbita da Lua sobre a Terra, faz esse equilíbrio maravilhoso de não permitir o avanço das águas do mar sobre os limites já pré-estabelecidos, coisa que diferentemente acontece quando ocorrem os tsunamis. O que é um tsunami? É um terremoto gigantesco nas profundezas do mar. Para você entender o efeito de um tsunami, imagine uma bolha de gigantesca pressão abaixo de 10.000 metros. Daqui a pouco, bum, aquela bolha lá no fundo vem para a tona, vem para a superfície e é normal. Vai movimentar uma avalanche gigantesca de águas que vão se tornar naquelas ondas enormes, né? Ondas que sobrepassam até 10, 15, 20 metros de altura, e aí não tem como, elas vão avançar sobre a Terra. Então, é isso que Amós está explicando, ou pelo menos na linguagem rudimentar de um boiadeiro. Lembra-se que Amós não tinha um estudo como comparado a Isaías ou a Ezequiel. Então aqui Amós está usando uma linguagem de um homem do campo. Alguém se lembra disso? Que Amós foi um boiadeiro, né? E um boiadeiro, um homem do campo, praticamente sem muito estudo, sobretudo científico ou astronômico para sua época, estou falando de 430, 450 anos de Cristo, ele procura explicar, ou trazer, na verdade, o fato que estava a ele sendo revelado. Então ele não consegue explicar com uma linguagem científica. Então nós temos que ter muito cuidado com, como disse o irmão William, pegar certos textos isolados e termos o cuidado de não traduzi-los ao pé da letra. Se a gente pega esses textos isolados, traduzindo-os ou interpretando-os ao pé da letra, irmãos, eu posso defender, por exemplo, a teoria espiritista ou a teoria da reencarnação. Não é à toa que os espíritas pegam textos isolados do livro de Malaquias e do Evangelho de Mateus e afirmam que João Batista é a reencarnação do profeta Elias. Então, os espíritas são especialistas em dizer, não, o espiritismo está apoiado pela Bíblia. Como é que é? Sim, tá ali, ó. Que João Batista mesmo disse que ele viria segundo o espírito de Elias. Epa! Por quê? Porque está pegando texto fora de contexto. Amós 9,6, como tantos outros, se a gente pegar de forma isolada, a gente vai
trazer problemas, ou seja, muitas heresias hoje são sustentadas nos nossos púlpitos pelo problema de eu pegar textos isolados fora de contexto. Temos que ter um cuidado redobrado. E a maior tendência desses textos isolados estão dentro do Antigo Testamento. O Novo Testamento ocorre isso? Ocorre, mas com muito menos frequência, porque o Antigo Testamento, diga-se de passagem, é bem mais difícil. A história do Ocidente, voltando lá, nosso irmão João está jogando os cartuchos dele. Jó 26:10. Ei, irmão João está perseguindo seus pontinhos. Eu estou entendendo, irmão João. Fica tranquilo, vai chegar lá. Vai chegar. Com essa camisa inspirada aí da Colômbia, olha, vamos lá. Isaías 26:10. Se eu não Jó, estou pastor. enganado, desculpe. Jó 26:10, desculpe. Isso. Jó 26:10. Estou com Isaías da minha cabeça desde semana passada, não sei porquê. Jó 26:10. Um livro maravilhoso, difícil. Você tem que fazer um estudo muito profundo para saber interpretá-lo. Jó capítulo 26, versículo 10. Na Almeida Revista Atualizada da ARA, está escrito assim: ó, traçou um círculo à superfície das águas, que maravilha, até os confins da luz e das trevas. Aqui Jó está não querendo explicar, mas trazendo à tona três princípios. Gente, isso aqui é assustador, presta atenção. Isso aqui é assustador. Já ouviram falar das três leis da termodinâmica? Alguém já ouviu falar? As três leis. Só William Carvalho, rapaz, vou deixar para você pesquisar. O que são as três leis da termodinâmica? Vou rapidamente dizer o seguinte: Sir Isaac Newton, um astrônomo, físico e matemático do século XVI, de origem inglesa, foi o pai da teoria da gravidade. Provou que tudo que você lança, cai. E Isaac Newton também ele formulou, em cima desta lei da gravidade, três leis, que são as três leis da termodinâmica. Uma delas diz o seguinte: tudo que você joga como causa vai trazer um efeito de mesma proporção em impulso e força, certo? Dentro das três leis da termodinâmica, ele explica o seguinte: ó, traçou um círculo à superfície das águas. É a primeira lei da termodinâmica, ou seja, a lei da gravidade. Tudo no planeta e no universo estão sincronizados a um centro de gravidade, seja dentro do planeta, seja fora do planeta, como o nosso planeta. Ele está sujeito a três centros de gravidade. Alô? O nosso planeta Terra está atado, amarrado a três centros de gravidade. Quais são esses três centros de gravidade? A pirosfera, que está a mais de 40 quilômetros de profundidade do nosso planeta. A Lua, que mexe com o movimento das marés, não é? De acordo com o movimento da Lua, a Terra que roda em torno da Lua, as marés podem estar altas ou estão baixas. E o movimento da própria Terra em torno do Sol. Então a Terra está amarrada a três centros de gravidade. Dentro do seu próprio planeta, ou seja, no seu próprio eixo, em relação à Lua e em relação ao próprio Sol. Mas isso é ciência purinha. E está aqui, ó. Traçou um círculo à superfície das águas. Primeira lei da termodinâmica. Até os confins da luz. Segunda lei da termodinâmica, que diz o seguinte, né? Que a luz tem velocidade e essência própria. A luz chega a 300 mil quilômetros por segundo. Está aqui Jó falando da segunda lei da termodinâmica. Isso aqui é assustador. E das
trevas, terceira lei da termodinâmica, de tantas coisas que existem dentro da terceira lei da termodinâmica, Newton explica que as trevas é a ausência de luz. Oh. Não existe a cor preta. Alô, se alguém pensar que o preto é uma cor, está errado. Não existe. Pelas leis da física, o preto existe por causa da ausência de luz. Tanto que quando você passa a luz, que é branca, naquele objeto chamado prisma, escute, prisma. Alguém já ouviu falar do prisma? Nunca ouviram falar do prisma? Coloca lá no Google o prisma. O prisma é um cilindro no formato trapezoide. Ele de frente, ele é um triângulo. A luz, quando atravessa um prisma, vai abrir 7 cores. As mesmas cores do arco-íris. Que interessante. Mas ali você nunca vai encontrar o preto. Por quê? Porque o preto é ausência de luz. Isso gente, é fantástico. Se a gente faz um estudo do livro de Jó e coloca ao lado da ciência, a boca cai. Isso é assustador. Ou seja, ele usa a linguagem de um homem que viveu em 1560 a.C. Ele apresenta os fatos científicos, mas ele não apresenta a ciência, porque a ciência daquela época não chegava ao ponto que hoje a conhecemos. Mas os fatos estão. E alguém certa feita disse: contra fatos não há argumentos. É aí, irmãos, em cima disso, é uma das colunas muito fortes que a apologética cristã tem para provar que tudo que existe a nível da ciência já está revelado dentro da palavra de Deus. O grande problema é que pouco ou nada se estuda desses fatos que estão expostos, sobretudo no livro de Jó. Eu não sei se eu já postei antes que o irmão João entre com a sua abordagem, porque senão eu acabo esquecendo, né? Velho é sério, né? Tem que fazer enquanto se lembra. Depois que deixa passar 1 minuto, se esquece. Eu não sei se eu já postei, se eu não postei, eu posto. Se eu já postei, eu vou postar de novo. Os 3 melhores livros sobre este assunto, deixa eu localizá-los aqui. Se você puder ter esses 3 livros, por favor, corra atrás deles. Deixa eu ver aqui, eles estão disponíveis no Amazon. Deixa eu tentar localizá-los aqui, porque eu tenho aqui uma quantidade louquíssima de arquivos. Deixa eu ver aqui. Aqui está. Esses são os 3 melhores livros que explicam a Bíblia à luz da ciência. Todos eles vocês encontram lá no Amazon, tá? Quem conhece o Amazon.com? Se você não conhecer o Amazon, eu vou tirar 60 pontos de cada aluno. Não. Aí, sinceramente, aí é pecado. Se você não conhecer o Amazon, meu Deus. Aí acabei de ver agora. Tá lá no grupo. Eu vou falar rapidinho um pouquinho de cada um desses 3 livros. O melhor desses 3 é esse aí, ó, The Remarkable Birth of a Planet Earth. Esse é o melhor dos 3. O Notável Nascimento do Planeta Terra, por Henry M. Morris. Ele explica riquíssimos detalhes à luz dos originais do hebraico e do aramaico sobre o livro de Jó e os fatos científicos. Depois o outro livro, este aqui, ó, More Than a Theory, mais do que uma teoria, de Hugh Ross, né? Revealing a Testable Model for Creation, revelando um modelo testável para a criação. E o terceiro livro, olha, esse aqui é maravilhoso. Olha, isso aqui você vai ficar se deliciando. Questions of a Faith, Exploring Science and Belief, de Michael Poole. Infelizmente, esses livros não têm disponível em português. Se tem em espanhol, desconheço até o momento. Este terceiro aqui, que eu estou mostrando aos irmãos,
ele é um livro de pura apologética e ciência ao mesmo tempo. Então, recomendo os três. Você que quer avançar, você que lê um pouco inglês e quer avançar no conhecimento da apologética, da defesa da fé, já com provas científicas dentro da Bíblia, esses três. Salve, anote e, se puder e se quiser, adquira-os. Não são caros. Os três não chegam nem a $100, uma média de 20 a 30 dólares cada um. Vocês não vão se arrepender. Estou recomendando a muitos pastores, né, que desconhecem totalmente este assunto que estamos aqui falando, porque nunca estudaram ou nunca ouviram falar dessas provas bíblicas, né, que atestam a criação do universo, provadas com fatos dentro da própria palavra de Deus. Vamos continuar? Nós temos 20 minutinhos para terminar a nossa aula. A história do Ocidente, lá na nossa apostila, passou por um período de grande fermentação que se estendeu aproximadamente de 1650 a 1800 e é geralmente conhecido como Iluminismo ou a Idade da Razão. O Iluminismo durou cerca de 2 séculos apenas, ou seja, o homem se despertou para certas realidades dentro de um período aproximado de 200 anos. De Agostinho até a Reforma, os aspectos intelectuais da civilização ocidental foram regidos por teólogos e por reflexões teológicas. Isso quer dizer o seguinte: tudo que o homem pensava a nível de razão, escute, de Agostinho a Lutero, era tudo na base da teologia, mas uma teologia mal interpretada, uma teologia equivocada, uma teologia forçada pela Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, é como eu acabei de falar a vocês, Galileu Galilei, o inventor do telescópio, foi quase levado à fogueira porque ele bateu forte. Não! A Terra não é o centro de tudo é o Sol. Mas quem era louco contradizer o ensino errôneo da Igreja Católica Apostólica Romana? Galileu foi esse louco. Mas depois que Galileu renunciou, ele levantou uma ira, não é? Da parte de um grupo de astrônomos que sufocaram a Igreja Católica e, por fim, a Igreja Católica teve que admitir os fatos, né? Foram eles, Kepler, Copérnico e Isaac Newton. Então, até Galileu havia uma repressão gravíssima. Ninguém poderia contradizer a Igreja Católica. Mas depois que Galileu abriu mão das suas convicções, aí entrou um grupo de astrônomos, inclusive renomadíssimos, e que tinha uma influência muito grande no clero romano, que o clero romano não aguentou, não resistiu e teve que, obviamente, admitir a verdade científica conferida pela própria Bíblia Sagrada. A Idade da Razão, voltando na apostila, trouxe uma estima elevada da capacidade do homem. Ela substituiu Deus pela humanidade. Olha o problema. E a colocou no palco da história como personagem principal. A Idade Média, vamos entender isso aqui. Deus era o centro, só que era um centro mal colocado, um centro mal ensinado, um centro mal abordado, porque tudo era explicado por Deus. Já o Renascimento inverte a ordem, coloca o homem como centro de tudo e descarta quase que totalmente Deus. Ou seja, a humanidade sai de um extremo, né, que é o legalismo teológico, e cai para um legalismo antropológico ou humanista. Ou seja, o homem sai da fé para a legalidade humanista, que é um grande perigo. É uma tendência, né? Se nós não fizermos o contrabalanço do fiel, da balança. A tarefa da razão humana, por sua vez, era de compreender a verdade transmitida pela revelação. Anselmo, olha, ó, um dos pais da igreja, um dos fortes teólogos do passado, dizia: creio
para que possa entender. Faz sentido? Faz. Se eu creio, eu entendo. Se eu não creio, eu vou ter dificuldade para entender. De acordo com esse princípio, a razão buscava demonstrar a correção das verdades reveladas e a reconciliação da experiência com a compreensão do drama cósmico. O que é drama cósmico? De onde viemos, quem somos e para onde vamos. Ensinado pela fé cristã, ou seja, como a Igreja Católica interpretava a existência do ser humano e de todas as coisas criadas. Os pensadores do iluminismo começaram a apelar à razão humana. Ele já cai no outro extremo, em vez de recorrer à revelação imposta externamente como árbitro final da verdade. Então estamos chegando à conclusão que nem o que a Igreja Católica ensinava e nem o que o iluminismo passou a contradizer era o ponto correto da crença ou da razão, porque isso fala da falta de equilíbrio. E o ser humano tem uma tendência, irmãos, vamos ser sinceros, a ter falta de equilíbrio. Ou é 8 ou é 800. Ou é tudo ou nada. Ou é cheio do Espírito Santo ou vazio do Espírito Santo. Ou é cheio de Bíblia ou vazio de Bíblia. Não tem um ponto de equilíbrio. O ser humano, gente, pensa num ser difícil. Não consegue. Você consegue treinar um coelho e ele aprende direitinho e fica equilibrado. Você ensina um cachorro, ele aprende, fica equilibrado. Você ensina um gato, um pato, qualquer animal que chamamos de irracional, eles aprendem o quê? O equilíbrio, por causa do instinto. Olha só que coisa estranha. E nós, seres humanos, temos muito mais que o instinto, não é verdade? Temos o raciocínio. Mas aí que o problema está aí, gente. Qual o problema? O raciocínio. Não, o raciocínio é a solução. Não, é o problema. Sabe por quê? O pecado corrompeu e distorceu o nosso raciocínio. Estão entendendo, gente? Por isso que você ensina um cachorro, ele fica fiel até a morte. Você ensina um gato, um coelho, porque eles não têm pecado. Eles agem por instinto, não por raciocínio. Mas o nosso raciocínio está impregnado pela raiz do pecado que herdamos de Adão e Eva. E agora? Como é que resolver isso? Sermos cheios do Espírito Santo, cheios da palavra, para alcançarmos o equilíbrio que é difícil demais para o ser humano alcançar. Mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Vamos lá. Virando a página. Pensadores como Descartes, Newton e Kant. Já falamos de Newton, não falamos, né, de René de Descartes. René de Descartes escreveu uma frase, ele é um pensador filósofo francês. Penso, logo existo. Alguém já ouviu falar dessa frase? Penso, logo existo. Quem disse essa frase, famosíssima, foi o pensador francês do século XVI, XVII, René Descartes. Isaac Newton, já falamos. Kant, Immanuel Kant. Quem foi Immanuel Kant? Um grande filósofo, servo de Deus de origem sueca, que marcou fortíssimo o período do iluminismo perto de 1740, 1760. Foram os responsáveis pelo fundamento intelectual da era moderna, que nasce em fins de 1600 e floresce nos séculos 18 e 19. Agora, olha aqui, isso aqui é lindo. Perdão pela ausência. Sem nenhum problema. No campo religioso, podemos citar a presença de líderes tais como John Wesley. Quem já ouviu falar de John Wesley? Se você não ouviu falar de John Wesley, 30 pontos eu vou tirar de você. John Wesley é o pai da Igreja Metodista. Ele viveu entre 1703 e 1791. George Whitefield. Alguém já ouviu falar de George Whitefield? Poucos, mas foi um grande avivalista inglês. Pensa num homem que pregava e Jesus salvava, libertava, era uma coisa assim de louco. Tinha um fogo, tinha uma unção ímpar, que hoje você pouco vê, porque eram homens que se consagravam ao estudo da palavra e à oração.
George Whitefield é este exemplo. Viveu de 1714 a 1770, responsáveis pelo avivamento evangélico, essencialmente uma continuação da reforma. Também havia racionalistas, ou seja, homens que só usavam a razão. Na era da Reforma, como Fausto Socino, que viveu entre 1539 e 1604, que rejeitara, olha a loucura de Socino, ele rejeitava a doutrina da Trindade a favor do unitarismo. Alô? Já ouviram falar do unitarismo? Sim ou não? Unitarismo é a crença que Deus é uma só pessoa. Ou é só o Pai, ou é só Jesus. Oh! Então, o unitarismo se fragmentou em duas vertentes. O unitarismo que só crê no Pai e o unitarismo chamado só Jesus. Né? Tem uma igreja no estado de Illinois chamada Only Jesus, que no Brasil é conhecida como Só Jesus. Essa igreja ela é de raiz unitarista e ela só ensina que só existe uma pessoa e não três em Deus, né? Não existe a Trindade. Condenava também a doutrina da expiação como sendo imoral e irracional. Olha a loucura. Então, o próprio Fausto Socino, além de negar a Trindade, ele negava que Jesus, na cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados, que Jesus foi incapaz, através da sua morte, remir-nos, limpar-nos, perdoar-nos de nossos pecados. E porque ele alegava isso, era um simples ser humano. Ou seja, ele não acreditava que Jesus era Deus. Só acreditava que era homem. Aí complicou. Aí ele criou uma heresia que dominou a mente dos testemunhas de Jeová e dos Mormons. Estes 3 séculos são dominados por certas marés do pensamento. Vejamos algumas. Isso aqui é importante para nós fecharmos a aula de hoje e vou deixar outro trabalhinho também voluntário, ninguém é obrigado a fazê-lo, mas se fizer, vamos dar um reforcinho de pontos. Uma redescoberta de Deus na ocasião da reforma. Esta foi a descoberta básica que trouxe à existência as igrejas reformadas e que foi o alicerce do movimento puritano e do avivamento evangélico nos séculos 17 e 18. O interesse no mundo geral e no homem em particular, por amor a eles mesmos. A crescente expressão da ciência e tecnologia modernas. O homem ficou sendo mais racional, ou seja, usando mais o intelecto, a mente, do que a própria fé. Descartou crenças que saíram da moda, se não rejeitou a Deus, pelo menos descartou o ritual e os acessórios da igreja. Tudo isso faz parte integrante da maturidade alcançada pelo homem, que agora vive uma vida toda sua. Segundo os pensadores, o conhecimento é preciso, objetivo e bom. Aí se fala do quê? Equilíbrio. Equilíbrio. Próxima aula, nós vamos falar sobre o período pós-moderno, o período que vem depois do avivamento, que começa na Azusa Street, em 1906, em Los Angeles, aqui nos Estados Unidos, ali na Califórnia, e após a Primeira Guerra Mundial. E são 2 fatos na história que mostram ou apontam o pós-modernismo, ou seja, como a igreja ela entra para uma outra fase de fé completamente diferente ao que viveu anos anteriormente. Tá? Então nós vamos falar sobre o pós-modernismo que acontece após o derramamento do Espírito Santo, ou seja, das primeiras manifestações em línguas estranhas no século XX, ali em Azusa Street, creio que vocês já ouviram falar sobre Azusa Street, em Los Angeles, Califórnia, e a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918. Trabalhinho de casa, mas opcional. Quer ter reforço de pontos? Tá aqui, ó. Vocês vão escrever em poucas linhas o que consistiu
o movimento puritano e o avivamento evangélico dos séculos 17 e 18. Se baseia nesse primeiro ponto. Ó. Eu vou ler de novo. Vejamos algumas. Uma redescoberta de Deus na ocasião da reforma. Esta foi a descoberta básica que trouxe a existência das igrejas reformadas. Então você vai explicar em poucas palavras o que foram essas igrejas reformadas e que foi o alicerce do movimento puritano e do avivamento evangélico dos séculos 17 e 18. Você vai explicar em poucas palavras. Número 1, o que foram essas igrejas reformadas? Como que elas nasceram? 2, como elas foram a base do movimento puritano e do avivamento evangélico dos séculos 17 e 18. Aí você vai dar alguns pequenos detalhes, vai explicar as pessoas envolvidas na existência dessas igrejas reformadas, que depois geraram o movimento puritano e, por fim, trouxeram o chamado avivamento evangélico nos séculos 17 e 18. Pode usar o Google para fazer essa pesquisa, tá? Pega essa primeira parte aí, se quiser fazer o paste e jogar lá no. Só que faça resumido, não faça uma coisa gigante, tá? Pelo menos que alcance uma folha. Uma folha. Você vai ter que ler e, ó, resumir. Entenderam, gente? É A terceira aí, o que que opcional. é? Vou repetir de novo. Vocês vão ter, de uma forma bem resumida, explicar três coisas. Número 1, o que foram as igrejas reformadas? Tem uma explicação. O que foram? Por que elas ganharam esse nome, igrejas reformadas? 2, as igrejas reformadas foram o alicerce de dois outros segmentos. E esses dois outros segmentos foram o movimento puritano e o avivamento evangélico dos séculos 17 e 18. Aí eu quero saber o que foi, na verdade, esse movimento puritano, este avivamento evangélico e as principais personagens, pessoas envolvidas no movimento puritano e no avivamento evangélico dos séculos 17 e 18. Uma folhinha dá tranquilo você fazer esse resuminho. Se quiser usar duas, 3 folhas é válido, mas uma, na minha visão, é o suficiente, tá bom? Entenderam, gente? Três coisinhas. Três coisinhas. Número 1, explicar a existência das igrejas reformadas. O que eram, o que foram as igrejas reformadas? Pegou? 2, elas foram a base de duas vertentes, que foi o movimento puritano e o avivamento evangélico dos séculos 17 e 18. Explicar o que foi o movimento puritano, o avivamento evangélico dos séculos 17 e 18 e mencionar nomes das pessoas, os principais envolvidos nessas duas vertentes das igrejas reformadas. Por que eu estou pedindo essa pesquisa? Aí você vai entender, escute, o porquê das denominações hoje em dia. Oh! Elas começam lá atrás, com as igrejas reformadas. Aí as igrejas reformadas, elas abrem duas vertentes, estão me entendendo? Ou seja, dois caminhos. Um caminho se inclinou para o movimento puritano e o outro caminho inclinou para o avivamento evangélico. E aí o desenvolvimento dessas duas vertentes vão gerar as denominações que hoje conhecemos. Vou dar aqui uma pista. Ó, isso aqui é uma pista. Se quiser anotar essa pista, existem 4 denominações que são chamadas históricas. O que quer dizer denominações históricas? Elas vêm lá de trás, perto do século XV e século XVI,
que é a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana e a Igreja Metodista. São consideradas as três denominações históricas. E já vou melhorar. A Igreja Batista vem de um ramo chamado Anabatista. Aí, quando vocês pesquisarem sobre as igrejas reformadas, vocês vão descobrir por que esse nome que eram conhecidos como Anabatistas. Estranho, né? Tem a ver com alguma coisa com a tia Ana? Não. Tem um negócio interessante, aí eu quero que vocês pesquisem. E as igrejas anabatistas começam a nascer as igrejas reformadas. Tudo isso acontece após a reforma de 1517. Aí vocês vão, nessa pesquisa, já entender a árvore genealógica das muitas denominações que temos hoje no mundo evangélico. Que muita gente não sabe, não entende, ó, porque temos hoje tantas denominações. Tudo começa com as igrejas reformadas. Elas então vão abrir passo para dois segmentos: o movimento puritano e o avivamento evangélico. E essas duas vertentes, aí vão chegar as igrejas que hoje conhecemos, como Congregacional, Congregação Cristã no Brasil, Deus e Amor, Quadrangular, Assembleia de Deus. É uma coisa ampla demais, mas vocês vão trabalhar com as bases. Isso numa folhinha vocês já podem explicar, tá bom? Aí vocês, se puderem fazer e me mandar no meu privado, eu vou ler com atenção, com carinho, e já manda a sua notinha, tá? Com toda alegria para dar reforço de nota. Gente, Papai do Céu falou alguma coisa com você nesta aula de hoje? Se não falou, William Carvalho vai fazer a oração para você se converter hoje. Mas se falou, louvado seja o nome do Senhor. Próxima aula, então, vamos estudar o período pós-moderno. Como é que a Igreja de Cristo chegou aonde está hoje? O que levou a igreja? Parece que nós estamos estudando um pouquinho, né, da história da igreja. Parece que sim, porque a apologética cristã, você queira ou não, estuda um pouco sobre a história da igreja. Aí você vai entender a situação espiritual dos dias de hoje. Perfeito, meus irmãos. São 10 horas e 3 minutos. Quero agradecer o esforço que cada um de vocês colocaram para estar conosco. Começamos o mês de dezembro, com a bênção de Deus nas nossas vidas. Peço que os irmãos estejam orando uns pelos outros, né, para que possamos sermos vitoriosos. Os dias são difíceis, são bem complicados, mas nós vamos vencer juntos no poderoso nome de Jesus. Obrigado, William de Souza, William Carvalho, jovem Marcos Tavares, a nossa jovem Meire de Oliveira. Irmã Meire, quarta-feira está combinado, aquele horário que nós combinamos. Irmão João, Deus abençoe, irmão João. Saudações, irmã Pamela. Irmão Robson, continua bonito. E vai estar mais bonito depois que ele me ensinar o caminho da pomada, que ele usa na cabecinha dele para ficar mais jovem. E Orsino, Deus te abençoe, Orsino. Que Deus continue dando vida, saúde. Antes de findar esse ano, a gente vai estar junto, irmão. Assim, vamos almoçarmos juntos aí na cidade de Tampa. Vamos agradecer ao Senhor, nosso Deus. Vamos pedir a nossa irmã Meire. Ela vai abrir ali o seu áudio e ela vai estar nos agradecendo a Deus com uma palavra de oração. Muito obrigado, Deus os abençoe. Nos encontramos, se Deus quiser, na próxima aula. 8 de dezembro. Ande bem abrigado, você que está aí no norte. Vai ficar feio, vai ficar frio, vai ficar gelado, vai nevar. Que nós que estamos aqui na Flórida, vamos cair na gargalhada, porque estamos no quentinho, na verdade. Por enquanto, né? Na próxima semana, para caminhar na rua, quem não está acostumado vai ter que colocar gorrinha, cachecol, luva. Eu vou andar de camiseta, até que Deus me diga o contrário, né? Aqui na Flórida, por enquanto, a gente se dá esse luxo de não andar tão abrigado. Irmã Meire, agradecendo a Deus com a palavra de oração. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, nós te damos graça, bendizemos o teu nome nessa noite, porque o Senhor Graças te damos, Deus.
Obrigada, Pai, por mais uma noite, ó Pai, de aprendizado. Senhor, continua conosco, Senhor, no decorrer dessa semana. Obrigada, Senhor, mesmo pelo o dia a dia corrido, Senhor, nós conseguimos sentar, Senhor, para ouvir, ó Pai, a tua palavra e aprender mais do Senhor. Senhor, nós Aleluia. continuamos, colocamos diante do Senhor a vida do pastor, Pai, preste a sua família, Senhor. Glória a Continua Deus. guardando este casal, Senhor, continua guardando essa família, da vida, da saúde. Continua Glória a Deus. aplanando os caminhos do teu filho, Senhor. Continua segurando firme nas mãos dele, Pai. Senhor, que Aleluia. não falte nada, Senhor, sobre eles, sobre a vida deles, ó Pai. E que o Senhor continua conosco no decorrer dessa noite, que enquanto dormimos, Senhor, o Senhor trabalha por nós. Senhor, dai-nos, ó Pai, cada um aqui, Senhor, uma noite de sono abençoada. Logo pela manhã, Aleluia. Senhor, nos guarda, nos dê logo pela manhã, Senhor, um dia abençoado, ó Pai. Continua Aleluia. conosco, continua abrindo a nossa mente, Senhor, para aprendermos mais de Ti. É o que nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso Amém? lema para sairmos em paz: seriedade, Seriedade. Seriedade, compromisso, 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 disciplina. Disciplina. disciplina, Seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina. disciplina, Seriedade, seriedade, compromisso, Compromisso. disciplina. É necessário que ele É necessário que ele cresça e que eu diminua. É É necessário que ele É necessário que ele necessário que ele cresça cresça e e que que eu eu diminua. diminua. É É necessário que necessário que ele ele cresça cresça e e que eu que eu diminua. E a diminua. Deus damos Deus, a o quê? honra e a A honra, a glória, glória poder. e o poder. Ó, Glória a Deus, Aleluia. glória a beijão no Deus, glória a coração de vocês. Deus. Excelente, abençoada semana. Segunda que vem, 8 de dezembro, se Jesus não voltar, que estaremos de volta. Muito obrigado. Deus os abençoe. Vocês passaram bem um dia de ação de graças. Todo mundo comeu bem, está aí Amém. bonito, tão viçosos, tá? Então se preparando para comer melhor no Natal. Muito obrigado a todos. A paz do Senhor. Ótimo final de segunda. Ótima semana. Próxima segunda estamos aqui de volta, se Deus quiser. Muito obrigado a Amém. todos. A paz do Senhor a todos. Muito obrigado. Deus abençoe.